Olá, a graça do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindos, bem-vindas ao canal da ICP Itaquera. Nós estamos aqui agora para começar mais um estudo bíblico. Já foi ministrado presencialmente na igreja, na quinta-feira, no dia 18 de junho. E nós estamos agora gravando, o áudio com os slides, para que os irmãos que ainda não podem ir à igreja nesse momento de isolamento social possam também estar acompanhando esta série que nós estamos realizando, que é a série Heróis da Fé. É uma série baseada em Hebreus capítulo 11. Já estamos no quinto estudo. Hoje nós vamos falar sobre um dos patriarcas, que é aí um nome muito conhecido já no meio evangélico. Mas você que porventura tenha chegado até aqui a esse vídeo e não conheça a história, fica conosco, vai aprender um pouco sobre ela. E eu recomendo também a vocês a voltarem aí no canal e procurarem na playlist de estudos bíblicos, porque vocês vão encontrar desde o começo esta série para a edificação da sua vida e para estar conhecendo mais sobre os homens e mulheres de Deus que viveram de uma forma tão extraordinária na presença do Senhor, que a Bíblia diz que eles nem sequer eram dignos de habitar nessa terra. Aliás, a terra não era digna, né? O planeta, o mundo, não era digno da presença deles aqui. Mas muito bem, nós vamos orar e pedir que o Espírito Santo de Deus fale com cada um que está a ouvir o estudo bíblico e aprenda algo que realmente faça diferença em sua vida. Oremos. Deus querido e amado Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos por tua misericórdia, Pai, porque podemos, Deus, falar do teu amor livremente e compartilhar, meu Deus, esse conhecimento, Deus, com os demais irmãos e também amigos, ó Deus eterno. Abençoa para que esta palavra, Senhor, venha tocar corações, venha produzir resultados. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Muito bem, nós vamos então, a partir desse instante, juntar algumas referências bíblicas no Novo e do Antigo Testamento, para que possamos então refletir sobre a vida de Abraão. O tema do nosso estudo é Abraão e a fé de multidões. E a princípio, nós podemos introduzir já perguntando: por que estudar a vida dos patriarcas, já que eles viveram em uma época tão distante de nossa realidade? Nós estamos perguntando isso porque Abraão era um desses patriarcas. E aí quando nós lemos Hebreus capítulo 11, do 8 ao 10, diz o seguinte: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Amém? Glória a Deus. Então, neste quinto estudo da série Heróis da Fé, nós vamos tratar da jornada de Abrão, como ele era chamado a princípio, Abrão e a fé de multidões que se chegaram a Deus a partir do seu testemunho. Então, o objetivo aqui é conhecer as raízes de Abraão, que a princípio era chamado de Abrão, entender seu primeiro nome, sua vivência em Ur dos Caldeus e obter possíveis respostas para as perguntas como: o que levou Abrão a deixar sua terra e partir para o desconhecido? E quais os desdobramentos dessa decisão? Então, o nosso primeiro tópico tem por título Raízes. Por que raízes? Porque é o começo, é a origem, é aquilo que a gente tem de estabelecido mesmo como certo sobre a vida de Abraão. E o diácono Estevão, o primeiro mártir da era cristã, de que se tem notícia, narrado lá em Atos 6 e 7,
ele diz o seguinte, no capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 2. E ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Muito bem, vamos contextualizar. Estas palavras elas foram ditas por Estevão. Estevão era um diácono da igreja primitiva. Depois de Cristo, os discípulos, os apóstolos de Cristo, eles nomearam pessoas de plena confiança da igreja que eram seus diáconos, seus auxiliares. E um desses diáconos era Estevão, ou seja, alguém extremamente conhecedor da história de Abraão e dos seus descendentes, já que ele é um judeu descendente de Abraão. E quando ele é acusado porque ele prega o evangelho do Senhor Jesus Cristo, Estevão ele vai falar em sua defesa. E nessa defesa dele, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, ele narra um resumo da história dos judeus. Desde quando Deus chama Abraão, que é o pai, né, étnico, ou seja, o pai dessa nação, patriarca mesmo, até aqueles dias em que Estevão está vivendo. E ele vai dizer que o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia. Então essa região onde Abraão habitava, e vocês podem ver aí agora no mapa destacado, era a região conhecida como Mesopotâmia, depois conhecida também como Babilônia, que é mais ou menos onde fica hoje o Iraque, né, nas proximidades do Irã, na vizinhança do Irã. É mais ou menos ali. Então, não vamos nos deter muito aqui nesses detalhes, mas é para você ter uma ligeira ideia. Então, Abraão sai dali daquela região, né, Abrão ainda, como ele era chamado, e vai rumo a Canaã. Mas tem algumas questões. Por que ele deixa aquela região? Mas vamos entender que região era essa. Com base nessas palavras de Estevão, ele saiu da Mesopotâmia para uma terra desconhecida apenas por ouvir a voz de Deus. Estevão diz que Deus aparece. A gente sabe que esse aparecer não foi exatamente um almoço com Abraão, né? Ele ouviu a voz de Deus, teve um sinal de Deus e ele entendeu que isso era Deus chamando ele para ir para Canaã, a tal da terra prometida, como a gente fala hoje em dia. E ele morava numa cidade chamada Ur. A Bíblia chama Ur dos Caldeus, porque os caldeus eram todos aqueles povos aglutinados ali daquela região da Mesopotâmia ou da Babilônia. Então, o que era Ur dos Caldeus? Era uma cidade grande, era uma cidade próspera e era uma cidade muito avançada para aquela época. Então as construções, muitas construções eram construções de 2 pisos, né? Eram prédios, tinha um sistema de esgoto, tinha saúde pública e tinha inclusive educação, um sistema de educação muito avançado para aquela época, onde eles estudavam aritmética, eles estudavam idiomas, onde eles estudavam já astronomia também. Então, era um sistema de educação avançado e muito rígido. E além de tudo isso, tinha também uma religião viva. Né? A área construída, né? Nós podemos dizer assim, a área urbana mesmo, ela tinha diversas capelas, foram encontradas em escavações, tanto por volta de 1800, né? No final do século 18, 19 e começo do século 20, foram feitas várias escavações ali naquela região e foram encontradas várias capelas na área construída da cidade e também um templo grande
né, com umas torres, né, que chegava a passar de 20 metros, é o famoso ziggurat chamado. Então isso indica uma fé viva, uma fé que um sistema religioso também que era muito conhecido, e já naquela época eles adoravam a lua, né, e deuses ligados a essa questão da lua. Então era neste contexto que habitava Abrão, seu pai, seus irmãos, sua família, né? Então, diante dessa questão, a gente precisa perguntar: o que levou Abrão a deixar uma tão importante cidade para se tornar um peregrino em uma terra que ele nem sequer conhecia? Nos versículos acima, que nós lemos sobre Estevão, afirma que o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão. Fecha aspas. Para os incrédulos, isso parece loucura, já que ele deixava atrás de si o certo, né, uma cidade organizada, e partia rumo ao duvidoso apenas por uma questão de fé, mesmo já tendo em suas raízes, ou seja, já tendo ali naquele lugar um sistema religioso consolidado. E aí, você que está assistindo a esse estudo, pode pensar: puxa, talvez já tenha falado muitas vezes, né? Eu já tenho fé, meu pai era dessa religião, meu avô era dessa religião, e nessa religião eu cresci e eu vou morrer nessa religião. Mas, em se tratando de Abrão, talvez tenha sido exatamente esse sistema religioso que existia lá que fez com que a sua saída fosse provocada. Por quê? Porque em Gênesis 11:31, a gente lê o seguinte: tomou Terá a Abrão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Então aqui a gente vê que não só Abrão, mas o pai dele, um sobrinho dele e sua esposa saíram de lá de Ur dos Caldeus, uma cidade, né, importante da época, para ir peregrinar em Canaã. Por quê? A gente vai mais à frente debater melhor esse assunto, mas o próprio sistema religioso organizado ali é o que dá o primeiro sinal de provocação para que eles saiam dali. Vamos adiante no nosso estudo, que esse Abrão significa pai exaltado. A gente não tem uma referência bíblica que justifique a escolha desse nome ou as implicações disso para que a família decida sair de Ur dos Caldeus, mas a gente sabe que era costume daquela época que os nomes das pessoas fossem escolhidos de acordo com seus significados. Então, nascia um menino, você pensava: esse menino tem essa importância para mim, ele significa isso para mim, e aí você dava um nome que se referia, né, que justificasse o nascimento desse menino. Então, a gente não sabe por que se deu esse nome a Abrão, mas o certo é que, independente disso, Abrão precisava romper definitivamente os laços idólatras com o forte sistema religioso daquele lugar e servir ao Deus verdadeiro, cuja voz ele ouviu. Como que o senhor sabe disso, pastor? Bom, abra sua Bíblia em Josué, capítulo 24, versículo 2, e leia comigo, versículo 2 e 3. Está escrito assim: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abrão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência e lhe dei a Isaque. O que a gente tem aqui? A gente tem o testemunho de Josué, o sucessor de Moisés, muitos séculos depois, dizendo ao povo. Do mesmo jeito que Estevão disse lá no começo do estudo, quando nós lemos, aqui nós temos Josué também dizendo: olha, Deus disse que pegou Abraão e tirou de lá, onde eles serviam a outros deuses,
e os trouxeram para cá. Ou seja, a fé de Abraão era a fé dos caldeus. A fé da família de Abraão era a fé dos caldeus. E Deus queria um rompimento completo dessa cultura, desse ciclo religioso. Ou seja, Deus não estava só começando uma família. Deus estava começando uma nova fé. Deus estava começando uma nova nação, mas uma nação espiritual. Por isso que ele tira Abraão de lá com seus familiares. Então, o sistema religioso que já existe lá. Olha, Abraão saiu de lá para ir para outro lugar por causa de uma questão de fé. Mas ele não já tinha fé lá? Tinha essa fé. Mas era exatamente esta fé que o impedia de servir a Deus. Por isso ele vai romper e deixar tudo para trás e vai seguir em frente para que possa viver essa nova fé descoberta. E aí a gente então entra no nosso próximo tópico. Já tendo descoberto as raízes de Abraão, a gente chega então ao seu chamado, né? O nosso chamada espiritual. Então o nosso estudo diz o seguinte: a vida dos patriarcas tem sido tema de incontáveis pregações, mas a maioria delas aborda suas vidas de forma pessoal, o que resulta também em uma aplicação da vida pessoal e restrita das pessoas que ouvem essas pregações. Então o chamado de Abraão ele se dá da seguinte maneira. Vamos ler Gênesis 12, versículo 1 e 2, diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha aqui, só que interessante. Aqui há uma vocação, aqui há um chamado, um direcionamento de Deus para a vida de Abraão daqui para frente. Então, muitas vezes, essas mensagens elas são pregadas nos púlpitos e elas emocionam, mas é uma emoção que inflama o ego humano, que busca prosperidade, busca fama, busca poder, mas não gera compromisso com o reino de Deus. É bem verdade que esse texto acima, ele fala de uma promessa animadora. Porém, o objetivo é muito mais abrangente. O chamado de Abraão não é um projeto de Deus exclusivamente para a sua vida individual e privada. Deus não está dizendo assim, ó, vem que tu vai ser o cara daqui para frente. Não. É necessário olhar esse chamado de uma forma mais universal, onde Deus o chama para liderar uma nação. Mas não somente uma nação étnica, né? A partir de agora vocês vão nascer descendentes de você e vai ser uma grande nação e tu vai ser um importante rei. Não, não era só uma questão de etnia, era uma questão espiritual, né? Deus estava chamando Abraão para formar um povo, o povo de Deus com quem o Senhor estabeleceria um pacto a partir de então. O versículo 3 deixa isso muito claro. Ele diz assim: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só que interessante, né? Então, o conteúdo que até aqui a gente apresenta para você que está ouvindo, deixa muito evidente que a decisão da família de Abraão, portanto, foi concebida por meio da fé. Deus aparece, revela que tem algo para realizar na humanidade e que esta obra vai começar por Abraão e sua família. Eles creem, partem rumo a essa promessa sem ver, mas essa atitude de fé também foi o motivo pelo qual eles foram justificados. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 4, versículo 1, o seguinte, versículo 1 ao versículo 3. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que, diz a Escritura, creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, o ato de Abraão foi exatamente um ato de fé, e foi por isso que ele foi justificado. Abraão não foi salvo porque
foi fez esse sacrifício de deixar tudo para trás e seguir e tal, não. Abraão foi justificado porque ele acreditou, ele teve fé, e aí ele foi então em obediência. Então não é só deixar a terra natal e a parentela. Deus se revelou para ele, e agora ele e sua família tinham um relacionamento recíproco, algo que o sistema religioso de Ur não era capaz de oferecer, e nenhuma religião pode, né? Esse relacionamento que agora Abraão passa a ter com Deus, onde ele fala e Deus ouve e responde, e Abraão fala novamente, assim por diante, nenhuma religião consegue oferecer isso, porque essas religiões são baseadas em filosofias humanas, são baseadas em ídolos mortos, e somente um Deus vivo pode, portanto, responder a uma fé viva, existente no coração do homem de maneira ardente, né? Então Abraão encontrou uma fé verdadeira em um Deus verdadeiro, e isso lhe dava certeza para que ele pudesse partir para uma nova terra. No entanto, isso suscita uma nova pergunta. O que qualifica um caldeu para servir a Deus dessa maneira? E aí a gente precisa pensar aqui um pouquinho, porque o amigo que não lê a Bíblia pode ficar se perguntando, o que é o caldeu, né? Tem alguém que saiu do caldeirão? Não, não tem nada a ver com caldeirão. Os caldeus eram uma região, né? Como eu já falei lá no começo do estudo bíblico, que era uma região onde depois foi designada como Babilônia, e os caldeus eles eram avançados, como eu já citei, Ur, a cidade de Ur, mas a maior parte da região era assim. Mas eles também eram feiticeiros, eles eram astrólogos. Inclusive há quem diga que o próprio Abraão era um dos precursores da astrologia. A gente não tem nenhuma referência bíblica disso, né? Eu particularmente não acredito. Pelo contrário, acho que foi exatamente essa vida diferenciada que ele tinha foi que fez com que Deus o chamasse. Aí você diz assim, pastor, como que o senhor sabe se lá... Ora, foi o que aconteceu com Noé, né? Foi o que aconteceu com Sete, foi o que aconteceu com Sem. Pessoas que vão sendo eleitas a partir da medida que eles creem e confiam em Deus, Deus vai elegendo para essas missões. Então, o que qualifica esse caldeu para servir a Deus? Para a gente tentar responder isso, vamos ver aqui algumas características que a Bíblia relata a respeito dele, né? É o que o nosso próximo tópico traz. Então a gente não sabe, a gente não tem referências específicas sobre Abraão para responder essa pergunta, sobre o começo da sua vida, né? A não ser o fato de que ele é pecador, como todos os seres humanos são pecadores. Então, por que ele, né? Bem, a gente poderia também perguntar por que não ele? O que nós sabemos é que, ao crer, Abraão rapidamente frutificou. E isso é o que se espera que aconteça, já que somos salvos por meio da fé para as boas obras. Vejamos a seguir algumas dessas características, tá? São características da vida dele que confirmam, né, a probabilidade para essa eleição. Então, o primeiro versículo que eu quero ler com vocês está aí em Gênesis, né, no capítulo 11, que é exatamente o começo dessa peregrinação de Abraão, ou Abrão. Diz aqui no capítulo 11, versículo 28, morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Então Arã era um dos irmãos de Abrão. Aí, depois, seguindo, a gente tem no 31. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. Então o que nós vemos aqui é o quê? Morre um dos irmãos de Abraão, e o filho desse falecido, Ló, né, sobrinho, portanto, de Abraão, vai com ele. É meio que como se Abraão assumisse a paternidade desse rapaz.
e eles vão juntos, né? O pai, que aí no caso é Terá, o Abrão e o neto, que é o Ló, neto de Terá e sobrinho de Abrão. Então eles saíram desse lugar e nesse primeiro momento a gente já tem aí a característica de Abraão, que é o quê? A obediência. Deus chama e ele vai, então segue esse chamado. Uma outra característica no capítulo 13, versículo 9, é a generosidade. Quando eles saem de Ur dos Caldeus, eles estão peregrinando e habitam por um período de tempo em Harã. Ali o pai deles morre, o pai de Abraão morre, e Abraão então pega o sobrinho e segue em viagem até chegar em Canaã. E à medida que eles vão progredindo, eles vão também prosperando. E chega um momento que os bens deles são tantos que os animais já estão tudo misturados no pasto. E os pastores, né, os servos, os criados, os empregados, começam a discutir, disputar o pasto para os animais. E Abraão chama Ló e diz, olha, faz o seguinte, a terra é muito grande. Nós não vamos brigar por causa disso. Você escolhe um lado e eu vou para o outro. Então, Abrão, sendo o tio que assumiu a paternidade, né, então era como um pai para Ló, poderia simplesmente ter dito, olha, é o seguinte, você se vira, porque eu vou ficar com essa terra. Ou então ter escolhido a melhor parte e ter dito, você vai para aquela outra parte. Mas não, a sua generosidade faz com que ele mande o sobrinho escolher e ele confia em Deus que para onde ele for, Deus vai abençoar. E o sobrinho escolhe, né, o lado de Sodoma e Gomorra, que eram cidades prósperas também, porém cidades muito corrompidas por causa do pecado. E aí a gente vai ver a próxima característica de Abraão, que era a coragem. Ele era muito corajoso. Porque durante um período em que eles estavam, que Ló se mudou para essa região, ali acontece uma guerra. E os reis inimigos vencem essa guerra, saqueiam as cidades e levam as pessoas escravas e os bens e riqueza. Quando a notícia chega até Abraão, Abraão diz, não, isso não está certo. E ali ele junta rapidamente um grupo de amigos, de vizinhos, de confederados, e eles juntam seus servos, e com 300 e poucas pessoas eles conseguem guerrear contra esses reis, conseguem resgatar todos os bens, todos os servos, todas as pessoas que foram levadas cativas e traz de volta. Então essa coragem, essa valentia dele também era uma característica importante dos que servem a Deus. E isso já resulta na próxima característica, que era a benevolência. Então, quando eles vencem essa guerra e vai voltar para casa, ali um sacerdote vai ao encontro dele, que era o sacerdote Melquisedeque, e celebra com ele essa vitória, e ali Abraão entrega os dízimos de tudo a este sacerdote, mostrando aí também uma característica dos servos de Deus, que é a benevolência. A próxima característica é que ainda sobre essa guerra, antes dele voltar para casa, no capítulo 14, 23, os reis, né, derrotados, que agora são resgatados por ele, querem presentear Abraão. Diz, olha, tu resgatou a gente, salvou o povo, tudo. Faz o seguinte, os bens que tu recuperou pode ficar. A gente vai seguir nossa vida, vamos trabalhar e tudo. E aí no capítulo 14, versículo 23, diz assim, jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Então aí mostra a incorruptibilidade. A maioria das pessoas hoje em dia não teria pensado duas vezes, né? Teria abraçado tudo e teria dito, sim, eu quero, vou levar, e ainda quero mais uns cavalos aí, quero uns servos teus também para me ajudar a levar. Não, Abraão disse, não, eu não quero. Eu batalhei, o que nós comemos na viagem está comido. Né? O restante que está de resgate aí é de vocês. Sigam a vida de vocês, eu não quero nada de vocês, eu não vou me corromper por causa disso, nem aceitar também como presente, aproveitar da fraqueza, né, do povo e tomar as coisas do povo, mesmo que isso pareça justo.
E aí a gente vai então para o capítulo 18. E aí mais uma característica que hoje falta muito na igreja, que é a persistência em oração. Muitos crentes derrotados, muitas denominações derrotadas por causa da falta de oração. E aí, no capítulo 18, a gente tem ainda essas cidades envolvidas na guerra, agora já em uma outra época, agora para serem destruídas. Quase todo mundo já ouviu falar da destruição de Sodoma e Gomorra, que é quando o anjo do Senhor aparece a Abrão e diz: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abrão começa a interceder desesperadamente. Aí do capítulo 23 até o... Aliás, capítulo 18, verso 23 até o 33, ele vai insistir: Senhor, mas tu vai destruir o justo, né, com o pecador? E ele disse: não. Se tu achar 50 justos, o Senhor destrói a cidade. E o anjo do Senhor disse: não, se eu achar 50 justos ali, eu vou poupar a cidade. Daí ele continua, né? Não, mas talvez o Senhor não ache 50, só 40. Não, talvez não tenha 40, só 45. Não, mas e se for só 30? E até que ele chega em 10 pessoas, né? Então ele vai insistindo ali, pedindo que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor poupe a cidade. Obviamente o Senhor não achou 10 pessoas na cidade, e aí que tivesse uma vida reta, e o resultado foi a cidade ser destruída, mas o Ló e a sua família foram poupados, né? Exceto a mulher de Ló, porque desobedeceu no meio da viagem e acabou sendo transformada numa estátua de sal, mas Ló e suas filhas foram poupadas. Então, partindo para a última característica aqui que a gente vai falar, era fervoroso na fé. E aí esse fervor a gente constata num texto que a gente já leu, que é o Hebreus 11, lemos lá no começo, capítulo 11, versículo 9 e 10, que diz o seguinte: 11, versículo 9 e 10. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então, a gente vê aqui que a esperança dele, a fé que Abraão tinha, era de ir para o céu. Então, quando ele parte lá de Ur dos Caldeus, vai até Harã com seu pai, ali ele sepulta o pai e segue viagem com o sobrinho. E foram tantas outras peregrinações naquela região. O que a gente tem aí de entendimento é o quê? Que ele faz isso pela fé. Ele não se torna um rei, ele não se torna, não tem uma grande cidade que ele governe, é apenas a vida dele, né? Os bens dele. E nos estudos seguintes nós vamos falar sobre a sua esposa, falar sobre os seus filhos, mas o que a gente constata até aqui é que ele está mesmo peregrinando nesta vida, que Deus tem um projeto para ele, mas ele ainda não contemplou isso com os seus olhos, mas aqui o versículo 10 vai dizer que é porque ele aguarda, na verdade, é uma cidade que está no céu. E isso, por si só, já é suficiente para ele ter deixado a religião idólatra em Ur dos Caldeus e ter vindo para esta terra que é Canaã. Então, a título de conclusão, o que a gente pode dizer? Ao longo desse estudo, nós fizemos algumas perguntas, tentando compreender a fé de Abraão e sua influência no mundo ao longo dos séculos. Então, primeiramente, nós perguntamos por que estudar a vida de patriarcas que viveram em uma época tão distante de nossa realidade. Ao que respondemos que conhecer a fé e o testemunho dos patriarcas é importante porque foram escolhidos por Deus para converterem-se em uma nova nação espiritual. Segundo, nós perguntamos o que levou Abraão a deixar uma tão importante cidade para se tornar um peregrino em uma terra que ele sequer conhecia. E a Bíblia responde que ele fez isso por obediência ao chamado de Deus
para que todas as famílias da terra fossem abençoadas através dele. E por último, né, nós perguntamos por que ele? Quanto a essa pergunta, não temos uma clareza a respeito de sua vida pregressa, mas a palavra de Deus nos revela que ele, além de obediente, tinha muitas outras características coerentes com uma vida temente a Deus, né? Que foi o que nós falamos, a generosidade, corajoso, benevolente, incorruptível, persistente em oração e fervoroso na fé. Então, Romanos 4,16 vem como uma justificativa do nosso tema de hoje, né? Que é Abrão e a fé de multidões. Romanos 4,16 diz, portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Amém? Glória a Deus. Então eu quero destacar essa expressão pai de todos nós, que justifica o nosso estudo, Abraão e a fé de multidões. Foi a atitude de fé desse homem que gerou essa nação, a nação israelita, os judeus, de onde nasceu o Cristo. E através de Cristo, nós fomos salvos pelo sacrifício da cruz. E aí, esse sacrifício, ele nos uniu. Gálatas 3,26 diz o seguinte, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Aleluia. Então, quando ele diz que são todos filhos de Deus, ele não está dizendo que você é filho de Deus só porque existe. Mas são todos filhos de Deus, tanto os descendentes de Abraão, segundo o sangue, segundo a carne, quanto os que se converteram à fé cristã, né? Então, Cristo é descendente de Abraão segundo a carne, mas o seu sacrifício na cruz, ele vai unir a humanidade. Todos aqueles que recebem a Cristo como Senhor e Salvador se tornam filhos de Deus, portanto, simbolicamente são filhos de Abraão. Ou seja, ele é de fato pai de todos nós, nesse sentido, porque foi da sua descendência que nasceu o Salvador do mundo. Aleluia. Tendo dito isto, eu quero perguntar a você que está assistindo a esse estudo, você já é um filho de Deus? Já se sente esse descendente de Abraão? Se não, eu quero perguntar, você gostaria de se tornar esse filho de Deus agora? Eu quero orar por você, para que você receba Jesus como seu Senhor e Salvador e você se torne parte desta multidão dos filhos na fé. Você quer fazer essa oração? Então curve a sua cabeça nesse instante e ore comigo. Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados e peço que me receba como filho e escreva o meu nome no livro da vida. Amém. Então você que acredita nesta promessa, você que acredita nesta palavra, você está se tornando agora um filho e uma filha de Deus. E, portanto, salva pela fé. Você que está assistindo a este estudo bíblico, eu te peço, entre em contato conosco. Né? Nós estamos aí colocando os contatos, né? O e-mail mpfaitaquera@gmail.com ou o WhatsApp 11 942 96 3807. Entre em contato conosco que nós vamos te orientar a respeito dessa nova fé que você está vivendo a partir de agora. Se você está acompanhando esse estudo em julho de 2020, eu te convido a fazer uma visita à Igreja Cristã Pentecostal toda quinta-feira para dar continuidade a estes estudos bíblicos ali. Se você está acompanhando em uma época muito tempo depois, então procura aí no canal,
porque você vai encontrar os outros estudos que vêm depois, né? E você pode, assim, estar aprendendo mais sobre a fé que nós temos em Jesus Cristo. Amém? Então, a Igreja Cristã Pentecostal em Itaquera está localizada no Jardim Marabá, Rua Rio das Contas, número 317. Faz uma visita e você vai ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de todos os nossos queridos irmãos e irmãs em Cristo e a graça do Senhor Jesus.